Olá, estamos começando mais um STJ Notícias com alguns destaques entre os recentes julgamentos do Tribunal da Cidadania. Nesta edição você vai ver: violar monitoração eletrônica é crime na Lei Maria da Penha. E mais, STJ valida empréstimo com assinatura digital sem ICP Brasil. E além disso, repetitivo define critérios sobre cobertura de bomba de insulina por planos de saúde. O STJ Notícias está no ar. Descumprir ordem de monitoração eletrônica imposta no âmbito da Lei Maria da Penha é crime. A gente abre a edição de hoje do STJ Notícias com esse entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Os detalhes com a repórter Jéssica Castro. A decisão foi tomada pela 6ª turma do STJ ao analisar um caso em que um homem acusado por violência doméstica descumpriu uma determinação judicial para que ele passasse a ser monitorado eletronicamente. Este tipo de violência é pela Lei Maria da Penha, que tem entre suas previsões diversos mecanismos de proteção às mulheres. No caso analisado, após não comparecer para colocar a tornozeleira eletrônica, o acusado alegou atipicidade da conduta, sustentando que a Lei Maria da Penha não prevê expressamente o monitoramento eletrônico como uma das medidas protetivas. Em primeiro grau, o réu foi absolvido, sob a justificativa de que a conduta não configuraria crime com base em uma interpretação restritiva da legislação. O Tribunal de Justiça do Paraná reformou a decisão e determinou o prosseguimento do processo, ao avaliar que a monitoração tem a mesma natureza das medidas listadas no artigo 22 da Lei Maria da Penha. No STJ, o ministro relator do caso, Sebastião Reis Júnior, destacou que, independentemente de a monitoração eletrônica constituir ou não medida protetiva autônoma e estar ou não prevista no rol exemplificativo da lei, a não implementação pode configurar o descumprimento da decisão judicial, atingindo diretamente a autoridade que determinou a medida e comprometendo a efetividade da proteção conferida à vítima. A 6ª turma seguiu o entendimento do relator, que destacou também que diversas mudanças legislativas têm ocorrido para aumentar a proteção às mulheres vítimas de violência, entre elas a promulgação da Lei 15.125 de 2025, que passou a prever expressamente a possibilidade de monitoramento eletrônico. Uma decisão do ministro Carlos Pires Brandão manteve a prisão preventiva do ex-presidente do Rio Previdência, investigado por fraudes na compra de letras financeiras do Banco Master. A repórter Samanta Peçanha tem os detalhes. As investigações indicaram a aplicação de 970 milhões de reais na compra de letras financeiras do Banco Master por gestores do Rio Previdência. A prisão temporária de Davis Marcon Antunes foi decretada pela Justiça Federal e depois convertida em preventiva com base em indícios de tentativa de obstrução das investigações, como formatação de sistema de câmeras de segurança, movimentação atípica de malas entre apartamentos e reorganização patrimonial. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal Regional Federal da 2ª Região, mas a prisão cautelar foi mantida. No recurso ao STJ, a defesa alegou que a ordem de prisão se ampara em suposições e que não há prova de interferência nas investigações. No entanto, o relator, ministro Carlos Pires Brandão, ressaltou que a prisão preventiva exige apenas a existência de indícios de autoria e prova da materialidade do crime, além da demonstração do risco representado pela liberdade do acusado. Na hipótese em julgamento, segundo ele, há elementos suficientes que indicam, em tese, a prática de crimes contra o sistema financeiro nacional. O ministro observou que o caso se tornou ainda mais grave após o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro constatar falta de estudos técnicos, inversão de etapas do processo, uso injustificado de intermediários e alocações incompatíveis com a natureza dos fundos. Ao negar provimento ao recurso, o relator também apontou haver indícios de tentativa de obstrução da justiça. STJ define que aposentado não tem direito a superávit de previdência privada por falta de contribuição para a formação da reserva.
No caso julgado, um homem se aposentou em 1988 e começou a receber a complementação de aposentadoria de uma entidade fechada de previdência privada. Em 2020, o aposentado obteve na Justiça do Trabalho o reconhecimento do direito à incorporação de determinadas verbas trabalhistas ao cálculo do benefício. Depois disso, ajuizou outra ação para pedir o recálculo da distribuição de superávit referente a período anterior. E o Tribunal de Justiça de Minas Gerais aceitou o pedido. Então, a entidade previdenciária recorreu ao STJ, alegando que o superávit não tem natureza permanente nem se incorpora automaticamente à aposentadoria complementar. A terceira turma deu provimento ao recurso especial. A relatora, ministra Nancy Andrighi, destacou que o superávit não representa lucro, mas resultado financeiro positivo que deve ser utilizado para compor reservas de contingência e especial para futura revisão de plano de benefícios. Segundo a ministra, a eventual devolução de valores da reserva especial deve ocorrer apenas aos participantes que efetivamente contribuíram para formá-la e na proporção das contribuições feitas. Como o aposentado não contribuiu com a reserva especial, não é possível reconhecer que ele tenha direito acumulado sobre esse valor. Em outra decisão, a terceira turma do STJ considerou válido empréstimo digital com assinatura em plataforma não certificada por sistema que garante a autenticidade em documentos eletrônicos. Hoje é cada vez mais comum resolvermos tudo pela internet, como assinar um contrato. O que antes dependia de imprimir o documento, assinar, ir ao cartório, autenticar a assinatura e enviar a documentação por correio, agora dá para resolver com alguns cliques. A ICP Brasil, Infraestrutura de Chaves Públicas vinculada ao governo federal, é um sistema de certificação digital que garante a autenticidade das assinaturas em documentos eletrônicos. Existem certificadoras credenciadas pela ICP e outras não, como algumas plataformas digitais de assinaturas de documento. Em um caso que chegou ao STJ, a autora da ação afirmou que não contratou o empréstimo consignado e pediu a suspensão dos descontos feitos em benefício previdenciário, bem como a devolução em dobro dos valores cobrados. O juízo de primeiro grau não identificou indícios de fraude e apontou elementos que indicariam a manifestação de vontade da contratante, como o envio de fotos da carteira de motorista e do próprio rosto. Mas o Tribunal de Justiça do Paraná reformou a sentença ao se basear em medida provisória, segundo a qual documentos eletrônicos que não sejam emitidos no padrão da ICP Brasil só podem ser considerados válidos se forem aceitos pelas partes ou pela pessoa contra quem são apresentados, o que, no caso, não teria ocorrido. A relatora do recurso especial na terceira turma, ministra Nancy Andrighi, observou que a interpretação do que dispõe a medida provisória deve considerar a realidade das contratações digitais. De acordo com a ministra, a simples contestação posterior da assinatura digital, ainda que não baseada em certificado da ICP Brasil, não basta para anular o contrato quando o conjunto de provas indica que não houve fraude. Na avaliação da ministra, admitir essa possibilidade, mesmo diante de elementos que afastam a hipótese de fraude, comprometeria a segurança jurídica e a própria confiabilidade dos contratos eletrônicos. Com isso, o colegiado entendeu que a falta de credenciamento da entidade certificadora por si só não invalida a assinatura eletrônica. Recursos representativos de controvérsia no Superior Tribunal de Justiça discutem obrigação de plano de saúde custearem musicoterapia a pessoas com transtorno do espectro autista. 2 recursos especiais de relatoria do ministro Raul Araújo foram indicados para análise como recursos representativos de controvérsia. Na questão cadastrada como controvérsia 800, vai ser discutido o dever de custeio da musicoterapia em favor de pessoas com transtorno do espectro autista no âmbito de contrato de plano de saúde. Segundo o presidente da Comissão Gestora de Precedentes, Jurisprudência e Ações Coletivas, ministro Sérgio Cuquina, a definição sobre a cobertura da musicoterapia deve trazer mais segurança jurídica às relações entre operadoras de planos de saúde e usuários.
O ministro também apontou que existem cerca de 2.400.000 pessoas com transtorno do espectro autista, o que evidencia a dimensão coletiva da controvérsia. Sérgio Kukina observou ainda que foram identificados até o momento 21 acórdãos e quase 1.500 decisões monocráticas da terceira e quarta turmas sobre a mesma temática. Os recursos representativos de controvérsia são selecionados entre recursos especiais em torno da mesma questão jurídica no STJ. Servem como base para a afetação de casos ao rito dos repetitivos, que orienta o julgamento de demandas semelhantes em todo o país. A segunda sessão do STJ definiu critérios para que os planos de saúde forneçam a bomba de insulina para pessoas com diabetes, como a prescrição médica indicando a necessidade do uso do equipamento, o registro do produto na Anvisa e a ausência de alternativa terapêutica no rol de tratamentos obrigatórios da ANS. As bombas de insulina são dispositivos médicos modernos usados por pessoas com diabetes. O aparelho infunde insulina de ação rápida continuamente através de um catéter acoplado à pele. Essa médica explica o diferencial das bombas em relação ao tratamento comum de diabetes. O uso da bomba, ele é como se nos aproximasse mais dentro do tratamento do paciente de um funcionamento fisiológico da insulina no corpo desse paciente. Portanto, a vantagem é inegável. A gente evita tanto as complicações da hiperglicemia quanto as complicações da hipoglicemia, tanto complicações agudas como infarto, derrame e afins, como as mais crônicas, como a insuficiência renal, como a cegueira, as amputações, por conta de ter por mais tempo o paciente dentro do alvo de glicemia que ele precisa para o controle metabólico. Em julgamento do tema 1316 dos recursos repetitivos, a segunda sessão do STJ estabeleceu que para as operadoras de plano de saúde fornecerem o equipamento, é necessária a prescrição médica e a demonstração de que não há alternativa terapêutica adequada prevista no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar. O colegiado ainda definiu que a bomba de infusão de insulina precisa ter registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, bem como deve ser comprovado que o produto foi solicitado, mas não houve resposta positiva da operadora. No voto, o relator ministro Ricardo Vilas Boas Cueva afirmou que a lei que estabelece critérios para a cobertura de exames ou tratamentos não incluídos no rol da ANS tem incidência imediata nos contratos de plano de saúde, inclusive nos que foram assinados antes da vigência da norma. O ministro ainda ressaltou que o sistema de infusão contínua de insulina não se enquadra nas exceções da lei sobre planos de saúde, que desobriga, por exemplo, o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar. Ricardo Vilas Boas Cueva também acrescentou que, por a bomba de insulina não constar no rol da ANS, o exame do Poder Judiciário sobre o custeio do equipamento deve observar em cada caso os parâmetros estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal na ação direta de inconstitucionalidade 7.265. Por outro lado, o ministro reconheceu que alguns desses requisitos devem ser considerados previamente cumpridos, por serem comuns a todos os pedidos de cobertura da bomba de insulina. Com a fixação da tese, os recursos especiais e agravos em recurso especial, que estavam suspensos por tratarem da mesma matéria, poderão voltar a tramitar. Agora vamos para o direito público. Superior Tribunal de Justiça aplica tese do Supremo Tribunal Federal e reconhece incidência de contribuição patronal sobre terço de férias. A segunda turma do STJ readequou o próprio entendimento para reconhecer a incidência da contribuição previdenciária patronal sobre o terço constitucional de férias usufruídas, atribuindo natureza remuneratória à verba para fins de custeio da Previdência Social. A mudança ocorre após decisão do Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. No exercício do juízo de retratação, o colegiado decidiu que uma empresa deve arcar com a contribuição patronal. Anteriormente, tanto o STJ como o Tribunal Regional Federal da 4ª Região previa que a empresa não precisava pagar a contribuição sobre o adicional de férias, porque esse valor era considerado uma indenização.
A relatora ministra Maria Tereza de Assis Moura destacou que o Código de Processo Civil prevê a revisão de julgados quando houver divergência entre a decisão tomada por um tribunal e o entendimento vinculante fixado pelo STF ou pelo STJ. Maria Tereza de Assis Moura destacou ainda que o Supremo também modulou os efeitos da decisão, para que a nova tese valesse a partir do dia 15 de setembro de 2020, preservando as contribuições já pagas e não contestadas até então. Primeira turma do Superior Tribunal de Justiça mantém lista tríplice por merecimento para cargo de conselheiro do Tribunal de Contas de Minas Gerais. O colegiado negou o recurso em mandado de segurança apresentado por um procurador do Ministério Público de Contas de Minas Gerais, que pedia a anulação da lista formada por merecimento e a adoção do critério de antiguidade. A decisão manteve integralmente o acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que havia negado o pedido. O procurador sustentou que o critério de merecimento não poderia ser aplicado diante da falta da resolução regulamentadora prevista no regimento interno do Tribunal de Contas Mineiro. Segundo o recorrente, sem essa resolução, conceitos como produtividade, qualidade do trabalho e atividades especiais permaneceriam indeterminados, o que tornaria a escolha subjetiva. O relator do caso no STJ, ministro Gurgel de Faria, afirmou que os parâmetros previstos na legislação estadual já são suficientes para orientar a avaliação pelo plenário da Corte de Contas. Para ele, a falta de norma interna não impede a aplicação do critério de merecimento. Gurgel de Faria ainda destacou que o mandado de segurança não pode ser utilizado para substituir o critério constitucional de merecimento por antiguidade e acrescentou que eventuais irregularidades no procedimento podem ser questionadas posteriormente, mas não justificam a anulação preventiva da lista tríplice. A gente exibe agora reportagem especial que traz uma análise aprofundada sobre decisões recentes do Superior Tribunal de Justiça envolvendo o Simples Nacional, regime tributário que abrange milhões de micro e pequenas empresas em todo o país. Confira comigo. Decidir empreender envolve vários desafios. No início, tudo é novidade. Lidar com materiais, fornecedores, clientes. E esse é o caminho que muitos percorrem em busca do sonho de ter o próprio negócio. Minha mãe sempre me estimulou a ter cuidados em casa. Então, fazer escova, fazer unha, isso tudo foi muito natural. Eu participei de uma feira de beleza numa cidade próxima. E lá eu já comprei vários materiais, comprei maca, móvel, todo o equipamento que eu precisava, fiz a minha primeira compra de materiais, então eu comecei a atender lá no próprio prédio. Além das questões práticas, a Renata, como todo empreendedor, teve que lidar com algumas formalidades e burocracias. Controle de compras, por exemplo, compra por CNPJ, compra por CPF é diferente. Então, e a gente tem benefícios através da compra via CNPJ, por exemplo. Então eu conseguiria comprar em atacado, conseguiria comprar insumos com a preço de custo. Uma das primeiras e mais importantes decisões ao abrir um negócio é a escolha do regime tributário, que define a forma como os impostos serão pagos ao governo. Para os pequenos empreendedores, geralmente a melhor opção é o Simples Nacional. O advogado especialista em direito tributário, Matheus Pontalti, nos ajuda a entender isso melhor. O Simples Nacional é uma forma de recolhimento simplificado de tributos federais, estaduais e municipais. Então vamos imaginar ali uma padaria, né, que vende pães, tortas, etc. Né? Todos os pães que ela vende, ela vai somar aquilo que ela teve ao final do mês de pães que ela vendeu e vai multiplicar esse resultado por uma alíquota que está prevista no Simples Nacional. O resultado é o que ela tem que pagar de tributos e isso engloba os tributos federais, estaduais e municipais. Mas afinal, o que torna o Simples Nacional tão atraente para quem está começando? É que as facilidades oferecidas por esse regime tributário tornam a vida dos empreendedores mais simples. É uma forma de incentivo. Os impostos pagos são proporcionais ao faturamento da empresa. E a forma de recolhimento unificada em uma única guia descomplica e muito a vida de quem está iniciando um negócio. Mas é preciso seguir alguns critérios. As empresas devem ter natureza jurídica de sociedade empresária, sociedade simples, empresa individual ou empresário individual e ter receita bruta anual igual ou inferior a 4,8 milhões de reais. Com isso, também a contabilidade também tem vantagem, né? Que a parte das entregas acessórias fica mais simplificada também.
tem menos entregas do que uma empresa que aderiu a um lucro presumido ou a um lucro real. Então, ele é um regime tributário, vamos dizer assim, que justo, né? Pelo faturamento da empresa. Então, se a empresa tem um faturamento menor, ela acaba pagando menos imposto do que a que fatura mais anualmente, né? Como a gente também vem de um país onde a educação financeira ela é muito escassa desde sempre, quanto mais a alíquota, mais é a sonegação, quanto maior a alíquota também, é mais fácil das pessoas não conseguirem honrar com os seus débitos. Então, quando o governo vem com uma alíquota menor, ele incentiva e acaba incentivando as pessoas a terem uma empresa regular, a contribuir e a conseguir benefícios, né? De acordo com dados do Ministério da Fazenda, em 2024, o Simples Nacional beneficiou mais de 24 milhões de estabelecimentos no país. E o tema é recorrente no Poder Judiciário. O Superior Tribunal de Justiça tem analisado situações relevantes, consolidando a interpretação de questões práticas sobre o regime. Em 2 importantes decisões, o STJ atuou para proteger os contribuintes do Simples Nacional. Em uma delas, a segunda turma definiu que a ausência de alvará de funcionamento não é suficiente para impedir a inclusão de empresas no Simples Nacional, por entender que a falta do documento não pode ser tratada como irregularidade cadastral fiscal, principalmente se a empresa estiver devidamente inscrita e em dia com os tributos. Já em um outro julgamento, os ministros da primeira turma definiram que as gorjetas recebidas nos estabelecimentos não devem ser incluídas na base de cálculo do Simples Nacional. Essa gorjeta não pertence aos restaurantes, essa gorjeta pertence aos empregados. E aí o papel do Poder Judiciário foi muito importante para colocar essa limitação, quer dizer, para dizer de maneira muito clara que esse consectário, que essas gorjetas não podem ser incluídas na base de cálculo do Simples Nacional. Com isso, pequenos empreendedores têm mais tranquilidade para fazer a diferença na vida dos colaboradores. E para ver de perto o impacto dessa decisão, fomos até o restaurante do Francisco Barbosa, o Barbosinha, e da esposa dele, a Valdete. Barbosinha trabalhou em um restaurante e a gorjeta que ele recebia o ajudou a ter mais qualidade de vida. Eu já tinha vontade de botar um comércio, trabalhar na área de restaurante, né? Aí surgiu de eu ficar parado, a casa lá fechou. Hoje eles têm o próprio restaurante e agora são eles que oferecem à equipe a chance de mudar de vida. É um incentivo para eles melhorar mais um serviço de qualidade para o cliente. A gente nem tinha, eu implantei isso para eles ter mais um incentivo. O esforço de cada um, se esforçar mais, saber que além do seu salário tem mais alguma coisa por fora. Ou seja, o Simples Nacional incentiva o empreendedorismo no país e deixa, de fato, a vida dos pequenos empresários mais simples. Mas para aproveitar todos os benefícios que o regime oferece, a recomendação é buscar uma ajuda especializada já na abertura da empresa. Em regra, quando você abre uma empresa, surge a figura, até um pouco antes, a figura do contador. Porque você tem que estar antenado e estar ali dentro do seu negócio, do seu ramo, com as legislações, os benefícios que você pode ter ao longo ali da sua jornada como empresário. Para mim, vale super a pena, não tenho arrependimento nenhum de nenhuma etapa que eu vivi até aqui. Para mim foi, para quem não estudou, que eu não tive estudo, né? Para mim foi uma maravilha, graças a Deus, não tenho a reclamar não. E o STJ Notícias vai ficando por aqui. Se quiser saber mais sobre decisões e outras informações do tribunal, temos várias opções para você. É só acessar o site oficial e o perfil do STJ no YouTube, as plataformas de áudio e as redes sociais. Até o próximo programa. Tchau, tchau!